pessoal, tudo bem, né? Aqui é Marão falando aqui, Marão Cast, começando mais um episódio hoje. Hoje com uma pessoa muito especial aqui, um amigo, um irmão de caminhada já trabalhamos juntos, vários projetos juntos. A gente vem com um tema bem legal hoje, a gente vai falar do papel da liderança sobre a segurança das pessoas. Já de antemão, queria te agradecer, meu amigo, irmão, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço. Conta aí pra gente quem é o Renato Dutra. Fala galera, sou Renato Dutra, amigo e parceiro do nosso amigo Demarão aqui. Uma honra estar aqui com vocês. Sou engenheiro de segurança do trabalho, proprietário da R Dutra, consultoria em saúde e segurança do trabalho. Estou nessa área há 20 anos e para mim é uma honra estar aqui para bater um papo sobre esse assunto tão interessante, que na minha opinião é o principal pilar da administração da produção. Legal. Que é a segurança das pessoas. Com certeza. Acho que sem ela fica difícil de produzir alguma coisa. Tudo começa por aí, né? Tudo começa por aí, né? Legal. Renato, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho aqui. Para você, especialista da área de segurança de trabalho, qual que é o papel da liderança sobre a segurança das pessoas? Mário, na minha opinião, o líder ele é a principal ferramenta para que o gerenciamento de riscos ocupacionais ele possa acontecer. E o que eu percebo ao longo da minha caminhada, que as culturas mais sólidas de segurança, havia uma participação muito forte da liderança em todos os níveis, né? Desde a definição da política da empresa, a forma que a empresa vai trabalhar, mas eu acredito que sem o papel do líder é impossível que a segurança consiga ter algum sucesso na prevenção de acidentes dentro de uma empresa. Faz muito sentido, viu, Renato? Eu também já tenho mais de 20 anos já caminhando dentro das indústrias. Já vivi situações difíceis, falando de segurança de trabalho, situações que não foram muito legais. E assim, o que eu consigo trazer de bagagem, de aprendizado, que na maioria das vezes o acidente começa dentro de uma sala. Começa numa reunião. Começa quando alguém se corta um orçamento, quando se aceita o improviso no dia a dia das pessoas, quando a gente prioriza a produção ao invés de priorizar a segurança das pessoas, quando a gente ignora um risco conhecido. E aí, para mim, é a hora que vira o jogo, sabe? A segurança deixa de ser operacional e vira estratégia. É quando se tem bons gestores, bons líderes, que traz isso nos seus valores, no dia a dia, no sangue, que a segurança das pessoas, independente da decisão que ele tem que tomar numa reunião, numa sala, a segurança das pessoas seja o primeiro ponto. Cara, eu concordo plenamente e eu vejo assim, o quão é importante essa interface das competências para a gestão de saúde e segurança. E o que eu vejo que é assim, o papel do gestor de segurança do trabalho, como ele é importante para a diretoria, para a alta liderança, para as tomadas de decisão. Porque o nosso papel é realmente, por meio da técnica, desenvolver as equipes, criar os processos, demonstrar a importância disso na prática, para que a partir de informações confiáveis, baseadas principalmente nas legislações aplicáveis ali ao negócio, aquele que toma a decisão de onde vai colocar o dinheiro, tome uma decisão acertada que realmente vai gerar impacto, tanto para a empresa quanto para as pessoas. Com certeza. Porque na maioria das vezes, Renato, eu acho que o colaborador ele não faz o que está escrito no padrão, no POP, no treinamento. Eu concordo. Na minha opinião, não sou o dono da verdade, eu acho que ele faz o que a liderança permite no dia a dia. O que a liderança reflete, permite, fala, faz, e principalmente o comportamento da liderança no dia a dia, eu acho que isso reflete diretamente na segurança das pessoas. Mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Não, eu concordo plenamente e assim, às vezes eu já acredito que um grande problema que a gente tem dentro das empresas é o embate entre equipe de segurança e liderança, não é mesmo? Principalmente assim, eu acho que não vai ser pejorativo a forma que eu vou falar, porque é o nosso diálogo do dia a dia, né? Principalmente essa liderança do piso de fábrica. É isso aí. Então assim, mas o que eu vejo muitas das vezes que um líder despreparado, ele é um sintoma e não uma causa, não é mesmo? Então quando a gente define os processos, que cada pessoa sabe exatamente o que tem que fazer. Por isso que eu acho que assim, é tão estratégico a equipe de segurança, no sentido de definir os processos, definir os papéis e as responsabilidades e treinar cada peça desse sistema para que cada um possa entregar exatamente aquilo que precisa para que o todo funcione.
E o que eu percebo é que às vezes há uma falha nisso e a falha de comunicação sempre gera problemas graves, né? No caso da segurança, às vezes até acidentes, adoecimentos. É porque quando você fala comunicação, acho que começa por ela, né? Porque você tem lá segurança, aí você vem falar de cultura, você vem falar de comportamento. E aí você chega na decisão da liderança. E é naquele momento, voltando um pouquinho que eu falei agora, eu acho que o acidente ele começa dentro de uma sala, é exatamente por isso. Com certeza. Porque quando você entra dentro de uma sala, eu falando agora da gestão, da liderança, faz todos os combinados, se treina, se capacita, se cria os documentos, se cria os padrões, mas essa comunicação não chega na galera, naquele momento, se você decidiu não comunicar o que é certo e o que é errado, você está assumindo um risco, e a liderança tem um papel primordial sobre isso. Ah, com certeza. Eu sempre digo assim, eu acredito que o sucesso de qualquer empresa, ele está diretamente vinculado à qualidade dos processos que ela estabelece, não é mesmo? E com saúde e segurança não é diferente. E muitas das vezes, se essa comunicação não está clara de diretoria para gerência, vamos falar quem está dentro da fábrica ali, né? Diretoria para gerência, coordenação e líder de área, se não está claro, se não está claro para o líder que segurança é um valor, dependendo da cultura, ele vai tratar ela como prioridade. Mas a gente quer que ela seja tratada como valor, não é mesmo? Exatamente. E o trabalhador, ele tende a seguir o comportamento do líder. É a experiência que eu tenho, né? Se a segurança traz uma direção, uma diretiva, mas o líder tem um comportamento, uma diretiva diferente, o trabalhador tende a seguir o padrão do líder. Renata, na sua visão, eu queria te ouvir um pouquinho da forma que eu vou trazer, que eu acredito aqui, sobre a construção de uma cultura de segurança dentro das empresas. Para mim, começa lá na decisão da liderança, passa pelo comportamento do líder, do gestor, comportamento das pessoas. Se o gestor está capacitado e ele tem um comportamento alinhado com as decisões da empresa, ele leva a capacitação para todo o time. Nesse momento, ele começa a construir a cultura de segurança dentro das pessoas. E aí eu acho que a partir de uma cultura estabelecida, consolidada, com base, você começa a ter o resultado de pessoas seguras. Mas eu acho que é um trabalho que ele tem que ser consistente, disciplinado, tem que ter muita disciplina nisso. Porque eu acho assim, nas experiências que eu já tive, o difícil às vezes não é nem construir as coisas, construir o padrão, construir o POP, treinar as pessoas, mas a consistência disso no dia a dia, que eu acho que a gente se perde muito, cara. O que você acha sobre isso? Sobre a construção da cultura e manter ela de pé. Como que você acha que é o caminho correto para a gente alcançar isso? Por experiência prática e acadêmica, eu acredito que a segurança ela é construída sobre 3 pilares: pessoas, gestão e instalações. E o sucesso de um programa de segurança, ele parte da equipe de segurança do trabalho, da qualificação dos profissionais que você contratou para te ajudar no gerenciamento de risco da sua empresa. O mercado hoje oferece esse profissional? Hoje nós temos muitos desafios na área de saúde e segurança do trabalho, sobretudo na parte de qualificação. E ocorre que parte da formação de um bom profissional de segurança do trabalho está na formação fornecida pelas empresas. Essa passagem em empresas que têm segurança como valor, que têm cultura de segurança mais sólida, que têm estratégias de gestão, que a gestão é consolidada, que trabalha com uma gestão básica, com indicadores. Nós temos muitos desafios, mas ainda há muitos bons profissionais no mercado. O desafio é realmente encontrar esse profissional, valorizá-lo e retê-lo na equipe, porque realmente é um trabalho contínuo e que precisa de mão de obra altamente qualificada para poder perpetuar dentro da empresa. Você tocou num ponto legal de treinar, capacitar, contratar e reter. Para mim é uma palavrinha que chama atenção, reter. Qual que é o papel da liderança hoje para reter as pessoas dentro da empresa? Inclusive de um técnico de segurança do trabalho. Por que eu trago essa pergunta agora? Eu entro num tópico que seria autonomia. O líder que dá autonomia e o líder que é centralizador. E trazendo isso para a vida do técnico de segurança do trabalho. O que você já viveu dentro das empresas? Olha, eu penso que assim como cultura em todos os seus níveis, essas definições precisam estar na alta liderança. Então, quando, particularmente eu, a minha forma de trabalhar, quando o cliente me contrata para a implementação de cultura, a primeira etapa é uma reunião com o dono ou o tomador de decisão da empresa para a gente entender
que tipo de política que ele deseja que essa empresa tenha no conceito de segurança. Legal. Porque a partir do momento que está definido em alta liderança, a partir daí é definir os processos, treinar todas as lideranças, todas as partes envolvidas, e a partir daí a gente comunica às demais partes aquilo que vai ser desdobrado, não é mesmo? Então, essa linha top-down, a parte da cultura de segurança, ela tem um forte impacto pela hierarquia, não é mesmo? Então, quando a coisa é decidida em alto nível, a gente que está abaixo, cabe a nós implementar. Exatamente. É igual eu já vivi experiência de implantação da metodologia TPM. Você conhece também um pouquinho. A ferramenta. E um dos primeiros movimentos que tem dentro da implantação da metodologia TPM é a autodeclaração da autodiretoria das empresas. De parar um dia a empresa... O dia D, né? O dia D, chamar a galera, falar, a partir de hoje começamos a implantação da melhoria contínua do TPM na empresa. Para mim, segurança tem que ser a mesma coisa. Inclusive, segurança é um dos pilares dentro do TPM, né? Então, eu acho que quando acontece esse movimento da liderança, tomar essa posição de falar, eu estou aqui porque eu vou patrocinar, eu acho que a vida, a construção dessa cultura, eu acho que a gente alcança ela de uma forma mais sustentável. Por quê? Eu acho que a cultura de segurança, não só de segurança, de qualidade, de melhoria contínua, ela é igual uma semente que você planta ela. Então você planta, você prepara o terreno, depois você tem que jogar o adubo, você tem que aguar, você tem que cuidar. A cultura é a mesma coisa. Você planta, você cuida, mas a partir do momento que começa a se perder a disciplina, você começa a ter menos presença do gestor na área, você começa a investir menos em capacitação das pessoas, e aí começa a ter mais pressão por resultados. Naquele momento o acidente chega e bate na porta e entra. Ah, com certeza. Já que você trouxe, né, a temática TPM, eu sou muito fã dos programas japoneses de gestão, né, até pela minha formação, sou formado em engenharia de produção. E assim, na minha opinião, o pilar mais importante do TPM é educação e treinamento. Você chegou no ponto que a gente vai falar mais sobre isso. Educação e treinamento, que é onde a gente vai realmente assim, preparar as pessoas para a mudança. Exatamente. E a gente sabe que todas as vezes que a gente vai implementar mudança nas empresas, há um desafio considerável, né, para que elas sejam, muito. vamos dizer assim, aceitas. Exatamente. Ô Renato, falando um pouquinho de metodologia, a gente começou a falar até de educação e treinamento, uma ferramenta, vamos dizer assim, que eu gosto muito dela, e que a gente usa isso para qualidade, é a espinha de peixe. E quando você traz ela para uma investigação de acidente, linkando com a liderança, com o papel do líder sobre as pessoas, você consegue descobrir lá... não, ficou ruim isso aqui, nós vamos ter que cortar. Zé. Depois corta. Depois corta. Viu? Pode ir. Vou mudar, porque ficou estranho ali, vai ficar... Eu acho que podia explorar um pouco mais o TPM, cara. Seria legal. É legal, né? Seria interessante. Legal. Falando de segurança, Renato, de forma estratégica, o que é o papel do técnico de segurança do trabalho e qual que é o papel do gestor para a gente entregar a segurança das pessoas? Bom, Mário, eu acho que o maior entendimento que a gente tem que ter na implementação de uma cultura de segurança é entender que a gestão de saúde e segurança do trabalho é prevenção de perdas. E isso é extremamente estratégico num contexto de uma empresa. Eu vou falar dentro da minha metodologia. O primeiro passo após a definição com a alta direção é fazer um diagnóstico dessa empresa para entender qual é o índice de conformidade legal que ela tem. Isso. Tá? E a partir daí, definir os processos e os responsáveis. E engenharia de segurança é muito técnico. A gente vê que até os profissionais de segurança, eles têm uma certa dificuldade em gerir, né, em se desenvolver. Então, a partir daí, nós precisamos treinar essa liderança, nós precisamos capacitar essa liderança. Tem que ficar claro quais são os papéis e a responsabilidade de cada um. Eu penso assim que todos os processos, eles devem ser idealizados pela engenharia de segurança, e quando isso chega para o líder, tem que chegar numa comunicação que seja entendível para ele, que ele possa entender como que a segurança vai acontecer no dia a dia. Então a gente tem aí pilares básicos, né, que a gente traz aí de metodologia do POM, por exemplo, compromisso visível, responsabilidade de linha, disciplina operacional. Basicamente, o que a gente espera de um líder no contexto de uma cultura de segurança? Que ele seja exemplo para os colaboradores que estão sob a subordinação dele. Se ele cumpre os procedimentos de segurança, se ele usa os equipamentos de proteção individual, se ele transmite para as pessoas que segurança é um valor para ele.
Renato, continuando esse bate-papo nosso aqui, eu vou colocar uma pimenta nessa conversa nossa aqui agora. Até agora a gente falou sobre o papel da liderança sobre a segurança das pessoas. Agora eu vou inverter um pouquinho. E a liderança, quem cuida dela? A gente falou de NR1 agora sobre saúde mental. A gente falou que o gestor é responsável pela segurança das pessoas. Mas e a segurança do gestor? E o emocional do gestor? Como que fica? Ô Mário, eu acho que você tem essa resposta melhor que eu, mas eu vou dar a contribuição até onde eu consigo, dentro da minha experiência. Eu acho que é o momento da gente falar de um outro departamento extremamente estratégico para a administração da produção, que é o RH. Eu costumo dizer que a operação é o camisa 10 do time e que todas as áreas de apoio precisam jogar para que a operação tenha o melhor resultado possível, porque a gente só vai ter uma empresa vencedora com um time de operação dando resultados. E eu penso que as empresas elas precisam ter profissionais que trabalhem no desenvolvimento de liderança. E o que eu vejo, você como especialista em pessoas também tem informação para isso, que é necessário ter um profissional experiente dentro da empresa para trabalhar isso, para ouvir a liderança em grupo, mas para trabalhar esses líderes também de forma individual. Eu sempre falo isso para os técnicos de segurança que trabalham comigo. A carga que está em cima do líder é muito pesada. Muito pesada. O líder ele tem que olhar produção, qualidade, manutenção, meio ambiente, reclamação de cliente, responder para a gerência, para a coordenação. Vou além, ele tem esposa, e ele ainda tem marido, família para cuidar, né? Tem família, tem filhos, tem boleto para pagar. Exatamente. Às vezes tem pai, tem mãe, tem irmãos. Tem uma vida aqui fora. E muitas das vezes, né, Mara, a gente que exerce cargo de liderança, também empreende, é um caminho que às vezes ele é solitário. Você passa muita coisa calado, porque você não pode compartilhar tudo com quem está abaixo de você, não é mesmo? Eu falo muito, eu sou sempre convidado para fazer bate-papo de carreira com essa galera que está quase formando as faculdades. Sim. E esse é um ponto que eu falo muito. Ser gestor, ser líder é uma decisão, é uma escolha de vida. Em vários momentos você é uma pessoa solitária, exatamente o que você disse. É um caminho. Quando ele tem que tomar uma decisão difícil, quando ele tem que reduzir time, quando ele tem que desligar dorme, alguém, né? você não dorme. Quando a empresa não está indo bem e você olha, você tem que reduzir custos, tem um monte de família, um monte de pessoas para você cuidar. É uma decisão de vida. E aí, nessa caminhada que eu tenho dentro da indústria aí de mais de 20 anos já, um cuidado que eu sempre tenho, pelo menos tento ter, é com o meu time de líderes. É o que você falou um pouquinho, é uma pressão de baixo e uma pressão de cima. Na maioria das vezes, ele é pressionado por entregar metas, reduzir custos, bater indicador. E sabe o que eu vejo muito? Já vi isso acontecer muito. Um líder, quando ele está muito pressionado, ele não toma decisão, ele reage. Isso é perigoso, não é mesmo? Exatamente, eu vou repetir. Um líder, quando é pressionado demais, ele não toma decisão, ele reage. E o líder, o gestor, quando ele cai nessa atmosfera de reação, ali mora o perigo. Naquele momento pode ter um acidente muito grave dentro da empresa. Eu morei na roça e minha mãe falava muito um ditado popular que eu achava muito legal e dá para trazer isso para dentro do tema que a gente está falando agora. Não sei se já aconteceu de entrar um cachorro na sua casa e às vezes você vai tocar ele para fora. Quando ele se sente pressionado, ele reage. Todo animal quando é acuado, né? Todo animal, avança. quando ele é acuado, ele reage. O gestor não é muito diferente. Se você começa a colocar pressão, cobrar, e não às vezes, para fazer uma pergunta para ele, cara, como que você está? Como que a sua família está? Está tudo bem? Você consegue entregar resultados do jeito que você está hoje? Aí que entra um papel, às vezes da empresa, ou às vezes do gestor, e aí entra um time que é muito estratégico para ajudar a gente. Concordo plenamente com você, que é o time do RH. Concordo muito com você. Eu acho que é fundamental, Mário, e eu sempre digo que é a capacitação desse líder que vai definir os resultados que a gente vai ter, não é mesmo? E a gente sabe que, assim, liderar é um dom, tem pessoas que têm uma predisposição maior para liderar. Você já percebe, é natural. Né, eu percebia isso quando eu lembro dos meus amiguinhos lá que a gente jogava bola, sempre tinha um ou outro garoto que ele tinha uma questão de liderança.
Mas a liderança também ela pode ser desenvolvida. E assim, acho que a gente tem muito em comum essa paixão pelos estudos, não é mesmo? Isso, exatamente. Assim, estou no mundo industrial também há 26 anos, na segurança há 20. E todo esse período que eu estou na segurança também vim da operação, eu fui operador de máquina, então eu sei o que é a realidade de alguém que está lá na operação, como que ele pensa, como que ele sente, o que ele espera, como que ele espera ser tratado, não é mesmo? Recebido. Então, essa formação acadêmica, essa bagagem, essa exposição a diversos níveis de cultura, ela vai calibrando a nossa liderança. A gente vai ficando com o couro um pouco mais curtido, que às vezes um problema tão grande para o líder de produção, né? Ele chega ou para o técnico de segurança e conversa com você, e aí pela experiência você traz uma solução, você acalma ele, e ele começa a sentir uma segurança, começa a sentir que tem alguém que consegue entender as dores que ele está passando e que se importa em ajudar. E muitas das vezes eu acho que essa gestão que está acima, e aí é o que faz sentido para mim também, é a gente realmente ter essa empatia, não é mesmo? E cuidar desse líder no sentido de segurar as bombas mais pesadas, cara. Exatamente. Né? E porque isso, às vezes, uma coisa que é leve pra gente, para uma pessoa que está no nível hierárquico mais baixo, pode ser um problema que vai adoecer, Exatamente. que não vai gerar problema de sono, insatisfação e, às vezes, até o desligamento da empresa simplesmente porque não está tendo um relacionamento entre líderes. Exatamente. Porque no final do dia, Renato, o líder tem que entregar produção, ele tem que reduzir custos, ele tem que cuidar da equipe, ele tem que bater meta, mas ele precisa garantir a segurança das pessoas. Ah, com certeza. Mas alguém precisa garantir a segurança dele também. Exatamente. Tem uma historinha que ela é muito famosa, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar ela, um voo, um avião cheio de pessoas indo para uma cidade, de repente ele começa a passar por uma turbulência. E aí um cara está com muito medo, já olhando, pensando o que faz, e ele vê uma criança sozinha no banco do avião, tranquilo, cara. O avião balançando, tempestade, e ele está tranquilo. O avião está tranquilo. O cara levanta, vai lá na criança e pergunta para ele, aqui, você não está vendo não, a gente está correndo o risco de cair do avião, turbulência, tempestade. A criança olha para ele com aquele sorrisão no rosto e fala assim, não, eu estou tranquilo, porque eu sei que o piloto é o meu pai. É interessante isso. É muito legal essa historinha e isso traz isso, a gente consegue pivotar para dentro da liderança também. É tão bom quando você está com um problema sério, um processo de produção, de qualidade, de segurança, de investimento. E você chega perto de um líder maduro, que você abre o seu coração, conta a dificuldade que você tem, ele olha para você e fala assim, não, calma, faz isso, isso, isso e isso. E você vai lá e faz o negócio dar certo. Isso é bom. Isso é bom demais viver esse momento. Ô Renato, se você quer uma fábrica mais segura, ainda falando no cuidado com a liderança, a gente tem que começar cuidando de quem toma a decisão. Concordo. Se a gente quer ter uma empresa segura, se a gente quer ter a segurança das pessoas, se você quer que todo mundo volte para casa bem, a gente precisa começar cuidando de quem toma a decisão dentro dessa empresa. Concordo. E eu te falo que, assim, acho que uma das etapas mais estratégicas é levando informações e dados de qualidade para os tomadores de decisão, né? Porque essas pessoas, muitas das vezes, a realidade dele não é o chão de fábrica. Ele está na gestão, ele está no escritório, ele está pensando em estratégia. E ele precisa de uma equipe tecnicamente muito forte que o oriente sobre aquilo que é necessário que seja feito. Para que a partir daí, eu sempre digo assim, que eu acho que, né, processos e pessoas. Eu acho que o sucesso não só para uma gestão de segurança, mas para a qualidade, meio ambiente, no contexto de resultado, são processos bem estabelecidos. E uma vez que esses processos estão construídos, treinamentos das pessoas corretas para assumir as posições. E eu acho que dessa forma, todo o sistema ele gira melhor. O que eu vejo hoje, como consultor, eu visito tantas empresas dos mais variados segmentos. E o que eu tenho visto hoje que é um calcanhar de Aquiles para as empresas? Muitas empresas não conhecem o seu negócio no sentido de estabelecer os processos, cara. Exatamente. E com isso tem N problemas. Problemas de segurança, passivos ambientais, problema de qualidade, retrabalho, turnover alto. Exatamente. Vira uma loucura aquele negócio, não é mesmo? E sabe um aprendizado dessa caminhada, você trazendo esse ponto agora? Isso é real, isso acontece muito. E eu já vi isso acontecer muito em empresas familiares. Ah, predominantemente, não é mesmo? Predominantemente, exatamente. Por quê?
empresas familiares já se tem aquela cultura. E às vezes muito profissional bom, profissional top, chega naquela empresa e aí falando de liderança e de segurança. Às vezes chega e não consegue fazer leitura de cenário, entender o que a empresa precisa naquele momento e às vezes até por onde começar. Às vezes o problema não é investimento. Não. Às vezes o problema é até realmente cortar despesas, né? Tá com despesa demais. Exatamente. Cara, eu lembro uma vez, num treinamento que eu estava, não sei se você vai lembrar dele, do Ronaldo Ribeiro. Lembro, foi um gestor lá na farmácia. Exatamente. Eu lembro que ele contou um trecho de um livro, eu não lembro mais o livro que é, o autor do livro, que ele falou, eu lembro da frase direitinho, somos anões carregados nos ombros de gigantes. Sim, eu já vi essa frase. E assim vemos e vemos mais longe, não porque a nossa visão seja mais aguda, mas porque a nossa estatura é mais elevada, mas porque eles nos carregaram mais alto e nos levantam acima de uma altura gigantesca. Eu lembro de falar nisso, e aí em cima desse tema que a gente está falando agora, do cuidado de chegar nas empresas familiares, empresas centenárias, empresas com as histórias bonitas, e às vezes a gente chega e não respeita a história de quem está ali, quem ajudou a construir. E a gente se perde nesse caminho, porque ao invés de você respeitar, você começa a tirar pedra num monte de coisa que foi construída. E aí que entra o jogo de cintura do gestor, do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, de fazer leitura de cenário e entender o que a empresa precisa naquele momento. Você chega e vê um monte de gente sem EPI. Você vai chegar e punir todo mundo, dar advertência em todo mundo? É o caminho, né? O que você acha disso? Bom, eu vou falar a forma que eu trabalho, porque acho que tem várias formas de alcançar o mesmo resultado. E para mim o que faz mais sentido é gestão. Eu acho que todo mundo já cometeu o erro de chegar em um lugar e fazer críticas. Ah, como que essas pessoas ainda estão nesse nível? Mas elas conseguiram ir até onde o conhecimento delas permitiu, não é mesmo? Como nós também temos infinitas limitações. A forma que eu trabalho, e eu acredito que é a melhor maneira, é diagnosticar. Se eu chegar numa empresa para implementar gestão de qualquer área, a primeira coisa que eu preciso saber é quais são as métricas que precisam ser medidas e, a partir daí, fazer um diagnóstico. Vamos falar aqui no caso da segurança. Quais normas regulamentadoras se aplicam a esse negócio? Então, a partir daí, nós vamos fazer um diagnóstico para entender o que essa empresa tem que está conforme, legalmente falando, e o que ela tem de gap. Para que a partir daí a gente monte a estratégia, porque isso não é uma coisa que vem de prateleira, não é mesmo? Isso é muito peculiar para cada tipo de empresa. Num contexto de segurança do trabalho, e aí eu vou falar pela nossa região aqui, que é o Centro-Oeste de Minas, hoje a gente tem grandes desafios em relação a isso. As empresas têm uma dificuldade enorme de implementar gestão básica de saúde e segurança, justamente por não compreender, né? O que eu costumo dizer é que o que demonstra resultados são números. Sem então dúvida. A gente precisa auditar, a gente precisa diagnosticar. E assim como gestão de qualquer processo, tem indicadores que te mostram como você está, para onde você está querendo ir e o que precisa, o que é necessário fazer para alcançar esses resultados. E com um monitoramento contínuo, né? Dá realmente muito trabalho ter uma gestão de sucesso na segurança. Com certeza. Ô, Renato, para você, grandes líderes são aqueles que chegam mais alto ou aqueles que levam as pessoas na jornada do lado com segurança? Eu acho que é um mix entre as duas coisas, sabe? Eu acabo pensando que todas as pessoas que chegam longe na vida, para mim, é uma inspiração e eu procuro observar o que as levou até aquele local. Mas o que eu acredito que seja uma liderança de sucesso? É você desenvolver as pessoas para que elas consigam ser a melhor versão delas. Boa. E não tem nada mais gostoso do que ter pessoas na sua equipe com um mindset adequado, mas que só estão precisando de um mentor para mostrar um caminho para elas. Boa. E quando a gente consegue extrair o máximo dessas pessoas e ver a evolução profissional, pessoal, a mudança de mindset, eu acho que, na minha opinião, é o que faz sentido. Muito legal, concordo muito com você. Para mim, existem 4 competências comportamentais que mudam o jogo. E aí eu falo, isso aí para mim se aplica em qualquer função. Qualquer função. Primeiro, empatia. Eu acho que um lugar do outro é fundamental. Um gestor que tem empatia, eu acho que a caminhada dele se torna mais sustentável. Comunicação. Um gestor que se comunica bem,
Eu acho que ele consegue entregar resultados com mais facilidade. Relacionamento. Isso é fundamental, né? Eu acho que você trabalhar com pessoas que você consegue ter um bom relacionamento é muito mais fácil. E pensar, para mim, principal de todos, humildade. Com certeza. Você trabalhar com técnico de segurança, com engenheiro de segurança, com advogado, com médico, com gestor, com líderes. Se ele é humilde, eu acho que assim, metade dos seus problemas vão se resolver de uma forma muito mais tranquila. Com certeza, eu acho que se colocar no lugar do outro é o principal, né? E outra coisa também que eu acho interessante, Mário, eu não sei se você também tem um pouco dessa experiência, principalmente quando a gente chega num segmento novo, ou numa empresa nova, os maiores professores que a gente tem são as pessoas que estão na operação. São os nossos professores, Exatamente. Conhecem a história, conhecem os processos. Exatamente. Eles trazem muitas dores que eles têm para que a gente, né, ouvindo eles, possam ajudar. E o que eu vejo que dentro do processo a gente começa a quebrar as objeções e trazer as pessoas para a gente? Quando as nossas ações resolvem dores que eles têm. Repete. Quando as nossas ações resolvem, sanam as dores que eles têm. Perfeito. Porque a gente não chega como aquele que vai bater, mas aquele que vai ouvir. E você tendo a humildade de ouvir e entender aquele trabalhador, entender aquele líder. Às vezes eu chego em empresas, tem pessoas tão simples no contexto de formação acadêmica, mas a pessoa tem uma bagagem de conhecimento daquele processo tão grande que ele adianta para mim 70% do meu trabalho, simplesmente por conversar, entender a rotina dele, entender como que ele já está conduzindo aqueles processos, para que a partir daí a gente possa somar a nossa bagagem de ferramenta, de técnica, de método, com tudo aquilo que ele traz para nós e melhorar o processo. Eu costumo dizer assim, né? Às vezes tem processos que eu chego e falo para a pessoa, olha, o que a gente vai fazer aqui vai te fazer trabalhar menos. Então sempre dá um bom resultado, sabe? No início acaba duvidando, mas a gente sabe que tem método para tudo. E às vezes a pessoa está trabalhando mais porque o processo não está adequadamente estabelecido. E às vezes com um simples ajuste a gente consegue ter mais resultado, tornar um trabalho menos insalubre, menos penoso. E quem não quer, não é mesmo? Exatamente. Dar o mesmo resultado, Exatamente. mas trabalhando menos. Ainda nesse ponto, para mim, nessa caminhada minha, os melhores líderes que eu conheci na minha vida não era o que falava mais. Era o que escutava mais, era o que ouvia mais, não era aquele que impunha, Sim. Era aquele que gostava de construir junto. Isso vai gerando o nosso desenvolvimento, né? Exatamente. Assim, esses erros e acertos, eu acho que desenvolver a capacidade de ouvir é uma das competências mais importantes, não só para quem quer liderar times, mas para quem quer ter melhor resultado em qualquer área da vida. Essa humildade de saber ouvir é importantíssima. Muitas vezes a gente ouve para responder e não para entender, não é mesmo? E isso acaba gerando alguns problemas para a gente, sobretudo quando a gente está falando de ambientes de trabalho. Com certeza. Ô Renato, nessa caminhada sua dentro das empresas, indústrias aí também, tem uma frase que para mim todo líder, todo técnico de segurança, todo engenheiro de segurança deveria apagar do seu vocabulário. É aquela frase assim, mas sempre foi assim? Isso aí é a derrota para tudo, né? A gente trabalha com melhoria contínua, a gente nunca vai na ideia de que se sempre foi assim, então está na hora de mudar. Não é mesmo? Exatamente, concordo demais com você, viu? O cuidado que a gente tem que ter é que, geralmente, quando a gente chega com uma abordagem um pouco mais agressiva, no sentido de resultado, isso assusta um pouco. Então, tem que ter esse jogo de cintura de compreender aí como que as coisas estão funcionando ali. E, obviamente, também tem um alinhamento com a alta direção, né, Marco? Porque nós que temos cargos aí de gestão, a gente tem que andar alinhado com quem é o dono do negócio, não é mesmo? Com certeza. Tem uma experiência interessante sobre isso. Eu tenho um cliente aqui da nossa região que, quando me contratou, uma reunião com o dono, ele me falou uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido de nenhum proprietário de empresa. Ele falou, eu sei que eu tenho problemas de segurança na minha empresa, acredito que grande parte deles são na esfera cultural, mas assim, eu queria te dar carta branca para você me ajudar. Poxa, aquilo me deu uma satisfação tão grande, né? É bom viver isso, é né? bom. E aí, assim, a resposta que eu dei para ele foi o seguinte: para sua empresa evoluir, o primeiro passo é você querer. Conta comigo. Assim, eu acredito que com muitas oportunidades que a gente ainda tem de melhoria, eu acredito que hoje a gente seja, na cidade onde a gente está operando a empresa,
com a melhor condição de saúde e segurança que a gente tem. E nós começamos um trabalho lá de 3 anos, passou por todas essas etapas que a gente conversou. Definição na alta liderança. Eu costumo dizer que assim, em algum momento eu vou escrever um artigo sobre essa empresa, com os resultados que a gente teve. Definição da alta liderança, trabalho com diretoria, gerência, coordenação, liderança, operação, desenvolvimento de profissionais para trabalhar na equipe de segurança. E assim, uma coisa que, né, quando a gente fala aí no contexto de desenvolvimento de pessoas, nessa empresa, por exemplo, eu tive um exemplo de uma pessoa que a gente está trabalhando no desenvolvimento dela. E você tem que ver a evolução que teve. Hoje é o técnico de segurança responsável pela fábrica. E praticamente, assim, hoje a gente tem times mais autônomos, né? Que eu acredito que dentro do sucesso da gestão, a gente precisa criar times autônomos. Que dependam cada vez menos de nós para fazer aquilo que precisa de ser feito. Pessoas que acionem a supervisão mais com um posicionamento de trazer ideias, solicitar recursos, do que pessoas que precisem de supervisão para fazer aquilo que precisa de ser feito, não é mesmo? Então, Legal. eu acredito muito na ideia também de antes da gente criticar o processo, a gente nos criticar enquanto gestor. Olhar no espelho. Exatamente. Enquanto gestor, eu estou fazendo tudo para que essas pessoas consigam dar o seu melhor? Se essa resposta ainda não for sim, não está na hora de bater no livro. Isso é interessante. Bater. Gostei. E acho que para a segurança não é diferente, né? Assim, o que ocorre é que com a segurança a gente está falando de vidas humanas, é um assunto muito importante, né, Marco? E que requer realmente assim, a participação e um nível de responsabilidade muito grande, mas principalmente da alta liderança. Acho que é ele que vai dar o rumo para todo o processo. Né? É isso aí. Renato, para a gente encerrar esse bate-papo nosso aqui, vamos fazer um bate-bola aqui agora. Vamos embora. Eu vou te fazer 3 perguntas. Eu vou te fazer 3 também. Fechou, combinado então. Para você, segurança é responsabilidade de quem? Da liderança, do técnico de segurança, de todo mundo? O que você acha? Para mim, segurança é responsabilidade de todos, com o principal ator, a alta direção. Legal, concordo. Ô Mário, e para você, o que é mais perigoso, uma máquina sem proteção ou uma liderança omissa? Nossa, você pegou pesado. Assim, os dois são perigosos, mas uma segurança omissa, eu acho que o impacto dela vai ser maior. Ela vai expor um time inteiro. Talvez a máquina sem proteção é mais fácil de resolver. É mais fácil de resolver, né? Exatamente. Muito legal. Ô Renato, um líder que não cobra a segurança das pessoas, ele está liderando? Eu acredito que não, né? Por quê? Se ele não entendeu que segurança é estratégica, ele ainda não entendeu a liderança em sua totalidade, eu acredito. Verdade. Você tem que ver se ele foi capacitado para conseguir enxergar isso, né? Não podemos colocar isso tudo na conta dele. Exatamente. Cada concordo. caso é um caso. Exatamente, concordo. É legal. Ô Mário, e na sua opinião, como diretor industrial, tomador de decisão, em relação à segurança, qual o maior erro você acha que uma empresa comete? Renato, sendo bem sincero, eu acho que é quando a empresa começa a tratar a segurança como uma obrigação e não como um valor. Interessante isso. Para mim, segurança tem que ser valor, tem que ser prioridade. Com certeza. Garantir que as pessoas voltem para casa, na verdade, voltar até melhor do que quando chegou. Com certeza. Todo dia a gente aprende alguma coisa, exatamente. Não tem como voltar igual. E eu acredito muito que quando você trabalha numa empresa, num ambiente bom, você volta melhor para casa. Concordo. Gostei disso. Minha última pergunta para você. Segurança é custo ou investimento? Poxa, investimento total. Não tem nada de custo em segurança, não é mesmo? Além de trazer retornos imediatos, a segurança previne danos humanos e financeiros, como a gente já conversou aqui antes. Mário, eu vou te fazer uma pergunta capciosa aqui. Na sua opinião, o colaborador ele tende a seguir mais procedimentos e regras ou exemplo da liderança? Não, essa é fácil de responder. Ué. Fazer a galera seguir... Assim, existem exceções. Fazer a galera seguir procedimento não é fácil também não. Mas o colaborador que segue o exemplo é mais fácil de conduzir. Com certeza. É mais ditado, né? 1 grama de exemplo arrasta mais do que 1 quilo de palavras. Né? Exatamente. Eu acho que pesa mais quando você tem um gestor que dá exemplo.
quando você tem um gestor que tem postura de segurança. Eu acho que pesa mais e é mais sustentável. Pô, legal, gostei disso, hein? Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Abraço. Ô, Renata, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo Legal. aqui, cara. Pô, gostei muito da nossa conversa, hein? Como sempre, né? Toda vez que a Muito gente legal, se encontra, muito legal. A gente aprende sobre muito. tantas coisas legais. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente aí, sobre liderança e sobre segurança. Ah, pô, segurança é vida, né, gente? Eu costumo dizer que cuidar de pessoas é o plano, saúde e segurança é o pilar fundamental para qualquer processo de sucesso. E o nosso trabalho diário é prevenir os acidentes, prevenir os adoecimentos, proteger esse trabalhador para que ele possa voltar para sua casa no final do dia. E a gente sempre lembrar que o maior cliente que a gente tem são os trabalhadores e os seus familiares. É o que move o meu trabalho no dia a dia, é o que eu tenho paixão de fazer e é o que nós temos feito no dia a dia aí nos nossos clientes. Muito legal. Para fechar, eu vou falar sobre passado e presente. Para mim, passado. Passado não ensina se a gente não estiver disposto a aprender com ele. E o presente, para mim, nenhuma verdade sustenta o futuro se ela não for praticada no presente. Então, quando a gente fala de cultura, aquilo que no passado não ensinou nada, então deixa para trás. Se trouxe aprendizado, traz contigo. No presente, se não é verdade, não está sustentando o futuro, então também não faz sentido. Então, ela não precisa ser praticada. Ah, com certeza. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade. Tamo junto. Te agradeço. Tamo junto. Eu acredito que é o primeiro de muitos que virão aí. A gente ainda vai se encontrar para falar muito sobre segurança das pessoas. Com certeza. E não se esqueça de deixar o like, seguir o canal É isso aí. e compartilhar o vídeo. Forte abraço. Valeu, tamo junto.